Olá pessoal, tudo bem? Este é mais um Louquicine do canal Educaberd. Corre aí, pega a pipoca, mas antes segue a gente e compartilha. Neste cinema aqui, você que faz a bilheteria, só que não custa nada, por isso ajuda a gente, vai! Hoje vamos voltar 30 anos para rever o clássico Thelma e Louise. Já se passaram 30 anos desde que Geena Davis e Susan Sarandon pegaram a rodovia do deserto em Thelma e Louise, o filme divertido de Ridley Scott na estrada, que ousou colocar mulheres no assento do motorista e as manteve lá até aquele final icônico, subindo para o céu, aberto na goela do Grand Canyon em um Thunderbird conversível turquesa. Na época, as feministas bateram palmas empolgadas em ver personagens femininas, complexas e destruidoras de estereótipos, e apesar de ser considerada uma película revolucionária, muitos consideraram misandria. Misandria, para quem não sabe, é o repúdio patológico e marginalização do gênero masculino, com a crença da inferioridade dos homens e que as mulheres deveriam ser superiores aos mesmos. É o contrário do machismo, não o feminismo. Entretanto, o misandrismo é socialmente associado ao feminismo radical. Thelma e Louise contou a história de uma garçonete entediada e uma dona de casa desiludida, cuja viagem se transformou em uma onda de crimes e depois uma delas matou um homem que tentava estuprar a outra. Mas mesmo com uma história forte, também foi engraçado, cheio de ação e atencioso. Um sucesso de bilheteria depois que estreou em maio de 1991, arrecadando 45 milhões só nos Estados Unidos. E parecia marcar um marco cinegráfico e cultural que poderia mudar o papel das mulheres na tela. Mas mesmo em Hollywood, 30 anos depois desse filme, um estudo do site de jornalismo de dados Polygraph mostra que o status das mulheres ainda é desolador. Os homens ainda mantêm a maioria dos diálogos na maioria dos filmes. Além disto, a participação de mulheres em cenas de nudez é 3 vezes maior. Ainda mais surpreendente, em outro estudo no site da Polygraph, foi descoberto, em sua análise de mais de 2.000 filmes, que os personagens masculinos falam mais que as mulheres, mesmo em filmes voltados para mulheres. O grande sucesso da Disney, Frozen, pode celebrar a Irmandade, mas 57% do diálogo vem de personagens masculinos. Mesmo Katniss Everdeen, a heroína feroz e os jogos vorazes, e suas co-estrelas femininas não falam tantas palavras quanto os personagens secundários masculinos combinados nas adaptações cinematográficas da trilogia do livro. O Instituto Geena Davis de Gênero na Mídia descobriu que a porcentagem de personagens femininos falantes dos filmes de maior bilheteria não mudou em 30 anos. Davis, uma ativista dos direitos das mulheres que lançou o Festival de Cinema em Bentonville pró-diversidade, diz que a ausência de mulheres no cinema se tornou tão comum que a maioria de nós nem percebe. Mas o mais perturbador no que diz respeito à ocupação de personagens femininos é a vida real. A porcentagem de CEOs, presidentes, juízes e coisas do gênero é muito baixa no mundo real. Thelma e Louise é um filme de fuga terminando em fuga. A fuga feminina das injustiças e pressão da sociedade. Quando o policial fala quanto mais tempo essa mulher vai ser maltratada, mostra a empatia e sensibilidade que só foi despertada nele quanto à gravidade da situação. Este filme é principalmente lembrado como um conto de fadas cômico que apresenta 2 mulheres no centro de sua história e 2 mulheres comuns, sem nenhum estereótipo de princesa ou mártir. É um produto do seu tempo. A dupla confia em telefones públicos para se comunicar, usa dinheiro em vez de cartões de crédito e tira sua selfie icônica com uma Polaroid. Thelma, em particular, inicialmente abraçou os diversos pontos da moda do início dos anos 90. Franjas, jeans desbotados, sombra fluorescente, antes de se juntar a Louise no icônico outlaw chic do filme. Mas além dessas pequenas coisas, Thelma e Louise se mantém extremamente bem. Parece relevante, fresco e urgente. Poderia ter sido feito com seu script praticamente inalterado hoje, o que não deixa de ser triste imaginar que em todo este tempo praticamente só a moda mudou. A trama de Thelma e Louise gira em torno das consequências de uma tentativa de estupro. Harlan, um cara bajulador que Thelma conhece em um bar de beira de estrada, com quem ela bebe, dança e flerta, a leva para o estacionamento do bar e, com o pretexto de cuidar dela, ela bebeu um pouco demais e ficou tonta enquanto eles dançavam, ele a beija. Ela resiste a ele. As coisas aumentam. Ele bate nela, abre o zíper da calça jeans, ele ignora seus protestos agitados. Eles tentam estuprá-la. Louise se encontra no estacionamento e mostra a arma que Thelma trouxe com elas na viagem. Consegue fazer com que ele solte a amiga, mas ele continua gritando, desacatando até culminar na humilhação final, a qual Louise não resiste e atira nele, informando que, no futuro, se uma mulher estiver chorando assim,
ele vai saber que ela não está se divertindo. É a ação que coloca todas as outras ações de Thelma e Louise no movimento. Mas não é o que parece um incidente isolado. Mais tarde, ficamos sabendo que o tiro fatal de Louise foi resultado não apenas de sua lealdade a Thelma, e não apenas de sua frustração fervilhante com homens decepcionantes, e também não apenas do conhecimento de que Harlan provavelmente estuprou antes e provavelmente faria isso novamente. Foi o resultado de um evento mais isolado. Louise, aparentemente, também foi vítima de estupro. Assim, Thelma e Louise é um filme de viagem que opera em tempo circular. É impulsionado pela verdade básica de que violência gera violência. Thelma e Louise vão assaltar um posto de gasolina, enfiar um policial no porta-malas de um carro e explodir o petroleiro de um homem que os assediou em série. Mas não é tanto impulsionado por adrenalina da justiça vigilante, tanto quanto por uma verdade mais lógica. Thelma e Louise não têm outro recurso senão violência. Elas tentam conseguir dinheiro legalmente para a fuga. Um homem, que é o Brad Pitt no seu primeiro papel de destaque, o roubo. Elas são forçadas então a se tornarem ladras e são perseguidas por um exército como mulheres muito perigosas. Mas o fato fundamental de Thelma e Louise, o que em última análise impulsiona seu enredo e faz parecer tão desapontadamente novo hoje, é o reconhecimento das mulheres de que não podem confiar na lei, porque a lei não confia nelas. Ninguém acreditaria em nós. É um refrão que percorre os diálogos tensos do filme e ressalta praticamente todas as decisões que as duas mulheres tomam em sua jornada que virou uma sequência de crimes. As mulheres pensaram em ir à polícia, a princípio, brincando com a ideia de confessar e explicar o que havia acontecido. Percebem, porém, que seria sua palavra contra a de um homem morto e que a do morto acabaria prevalecendo. Quase 100 pessoas viram você dançando de rosto colado com ele, Louise disse a Thelma, explicando por que ninguém veria o lado delas da história. Não vivemos nesse mundo, Thelma. De muitas maneiras, ainda não vivemos nesse tipo de mundo. Vivemos em um mundo no qual vergonha de vagabunda e ela pediu ainda fazem parte do vocabulário dominante. E no mundo corporativo, este mundo também ainda não é feminino. Um estudo da Bain & Company, realizado em parceria com o LinkedIn, mostra como a presença feminina ainda é fraca, representando 3% dos CEOs em março deste ano. Mesmo com algumas vitórias, ainda são muitas as barreiras no mundo corporativo. Como na cena final de Thelma e Louise, quando elas voaram para longe numa alusão poética para fora deste mundo, as mulheres ainda precisam voar, se livrar de todos os grilhões que as prendem. O que me conforta é que eles não têm mais lugar neste mundo e não vão se sustentar. Bom, gente, hoje a gente fecha com esta reflexão. E não esquece, segue a gente, curte, compartilha, para juntos também podermos voar. Até a próxima!